Em quem você tem confiado? Aonde você tem colocado as suas expectativas? Às vezes por falta de sabedoria ou por uma distração, acabamos trocando aquilo que é nosso por algo passageiro e momentâneo. A Bíblia conta a história de um homem que tinha um irmão gêmeo. E naquela época, o primogênito, ele herdava o lugar do pai, ele herdava algo importante. E mesmo sendo gêmeo, tem o que nasce primeiro. E no caso, esse homem tinha nascido primeiro. E aí, certo dia, o irmão dele pegou um momento de distração e ofereceu pra ele algo que ele queria naquele momento e falou assim: se você me der a sua primogenitura, eu te dou esse prato de lentilha, que era algo que ele queria no momento, que ele estava desejando no momento. E ele falou: tá, beleza, pode ser. E aí ele troca algo que era dele por herança por um prazer momentâneo. E isso é uma história de reflexão pra gente, porque muitas vezes a gente comete esse erro. Por uma distração, a gente acaba trocando aquilo que é nosso por herança, aquele lugar que é nosso, aquele projeto que é nosso. E as pessoas, elas não têm o direito de roubar isso da gente, a não ser que a gente entregue, a não ser que a gente troque. Então, em quem você tem confiado? Quando você confia em Deus, Ele não te deixa sozinho. Ele te garante, Ele te dá sabedoria. A palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento. Mas quando Deus ele está com você, quando você busca a presença de Deus, Ele te dá conhecimento, Ele te dá estratégia. E Ele não deixa você iludido com as distrações. Às vezes tem algo na sua frente que parece que chama tanto tua atenção, que parece que vai ser tão bom pra você, só que na verdade é só uma cilada pra te fazer perder o que é mais precioso. E às vezes um pecado faz com que a gente tenha que pagar fortes consequências. Então, antes da gente agir por emoção, por ilusão, por paixão, que a gente possa agir com a razão, por obediência, por sabedoria e por estar perto de Deus. E a gente só consegue ser fortificado quando a gente está próximo de Deus. A gente só consegue se manter animado para ocupar o lugar que é nosso quando a gente está perto de Deus. A Bíblia fala que aqueles que confiam em Deus, eles correm e não se cansam. As forças e as misericórdias do Senhor renovam em sua vida todos os dias, e eles são prósperos e abençoados em todas as áreas. Então, para você viver essa plenitude do Espírito Santo, você precisa ter Ele com você. Para você viver os frutos do Espírito Santo, você precisa ter Ele com você. E às vezes você quer viver os frutos, mas você fala: eu não consigo ter paciência, eu não consigo ter temperança, eu não consigo ter amor. Mas por que será? Porque você nunca vai conseguir ter algo se você não tiver o dono dele com você. Então você não vai ter os frutos do Espírito Santo se o Espírito Santo não estiver habitando em você. Então as coisas começam a acontecer, as coisas começam a dar certo, as coisas começam a fluir quando você está com aquele que é o próprio dono dos frutos. Então, o nome já fala, frutos do Espírito Santo. Então, você só consegue gerar esses frutos quando você tem o Espírito Santo com você. E aí você consegue ser forte, aí você consegue ter amor, você consegue amar, você consegue prosperar. Por quê? Porque você tá com aquele dono, você tá com o Espírito Santo com você, que vai garantir um homem de não cair, de não trocar aquilo que é eterno, de ter força, de ter ânimo, de ter obediência. Não é a tua capacidade humana, e sim o poder do Espírito Santo que habita em você. Dá espaço para o Espírito Santo, deixa ele ficar aí com você, deixa ele morar aí com você. Jesus fala: eu estou à porta, aquele que abre, eu entrarei, cearei com ele. Então permita que o Senhor entre na sua casa, permita que ele ceie com você, permita que os frutos do Espírito Santo sejam transparentes através da sua vida. Pessoal, esse foi o vídeo. Meu nome é Luana Leite. Se você ainda não me conhece, me segue aí para mais vídeos. Um canal onde eu prego o Evangelho, onde eu trago mensagens inspiradas por Deus na Bíblia. Então, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e um beijo até o próximo vídeo.